Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula sobre análise multivariada, análise fatorial, no nosso caso. Bom, análise multivariada de dados refere-se a todos os métodos ou técnicas estatísticos que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre o objeto de investigação, ou seja, quando a gente avalia mais de duas variáveis ao mesmo tempo. Tá? Eu posso, sei lá, ter um trabalho lá, fazer uma pesquisa que eu tenha 10 variáveis e analiso cada uma separadamente. Isso não é análise multivariada. Quando eu analiso as 10 variáveis ao mesmo tempo, é que a gente chama de análise multivariada. Né? Então nós já vimos a análise univariada, a análise de distribuições de uma única variável, né? Por exemplo, o teste T. Algumas análise bivariada, né? Que com duas variáveis, por exemplo, a gente já viu a análise de correlação e a análise de regressão, né? Regressão simples. E agora vamos falar particularmente da análise multivariada fatorial, que seria a análise fatorial exploratória. Então, o que é uma análise fatorial? Então, é uma técnica de interdependência que tem por objetivo definir a estrutura latente de um conjunto de variáveis. Bom, então, interdependência significa que as variáveis elas têm que ser interrelacionadas. Então, as variáveis que eu vou utilizar nessa análise, elas não podem ser muito correlacionadas, uma correlação assim de 0,5, de 0,09, por exemplo, mas elas têm que ter uma correlação entre elas. Né? Então, eu vou analisar essa estrutura de correlações que existe entre as variáveis, né? E a partir daí eu vou conseguir agrupar essas variáveis em algum conjunto de dimensões latentes, que a gente chama de fatores. Então, com base no fator, eu vou conseguir explicar esse conjunto de dados. Né? Então a gente identifica as dimensões separadas naquela estrutura de correlações e dá para a gente ver também o grau que cada variável está ligada naquele fator. Então vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Então o objetivo dessa análise fatorial é resumir e reduzir os dados. Então eu começo, sei lá, vamos supor, com 30 variáveis, eu consigo explicar depois essas 30 variáveis com 2 ou 3 fatores. Então eu consigo fazer uma redução dos meus dados. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha várias variáveis, né? Então, depois que eu fizer a análise fatorial, eu posso criar um fator, que eu estou chamando de fator x1, e ele será composto pelas variáveis A, E, B e D. Né? Então, essas variáveis C e E, F, ou talvez, um exemplo que eu posso eliminar da minha análise, eu vou ver que elas não têm importância para o que eu estou estudando, ou ela pode ser jogada em outro fator. Né? Então, por exemplo, vamos supor que esse fator aqui, essas variáveis, são todas variáveis que medem satisfação. Então, eu posso chamar esse fator aqui de um fator de satisfação. Então, depois eu consigo calcular o score de cada indivíduo para esse fator. Então, se ele for um indivíduo que tem um alto score para o fator x1, é um indivíduo que tem grande satisfação. Aqui um exemplo, esse aqui é uma escala chamada Scalidate. Ela tem alguns itens, né, são 20 itens, alguns são itens favoráveis e alguns desfavoráveis. Né? Então nós vamos pegar, por exemplo, aqui esses 8 itens aqui. Então eu vou pegar x1, x10, x13, 16, 9, 11, 17 e 18. Então o que são essas variáveis aqui? Se a gente olhar aqui, o x1 é sinto-me bem, o x10 é sou feliz, o x13 é sinto-me seguro e o x16 é estou satisfeito. Então são todos itens aqui relacionados a aspectos positivos, né? Satisfação, sentimento de coisa boa. Depois a gente vem aqui, x9 preocupo-me demais com as coisas sem importância. O x11 deixa-me afetar muito pelas coisas. O x17 às vezes as ideias sem importância entram na cabeça e ficam me preocupando. E o x18 leva as coisas tão a sério que não consigo tirá-las da cabeça. Então são aspectos negativos, né? Preocupação, problemas. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem essas 4 primeiras variáveis aqui, estão ligadas a coisas de satisfação, e essas 4 aqui ligadas a aspectos de problemas. Né? Então, aqui é uma matriz de correlação, é a primeira matriz de dados que eu obtenho quando eu vou fazer uma análise fatorial. Então, se nós olharmos aqui, essas variáveis aqui, que são aspectos positivos, a correlação entre elas aqui, daqui para cima, são todas correlações boas.
e a x, por exemplo, a x1 com a x9, que seria um positivo com um fator desfavorável, já dá uma correlação pequena. Tá? Ao mesmo passo, quando eu olho as correlações do x9 ao x18, ó, x9 com x11, está aqui, ó, é uma alta correlação. Então, variáveis de aspecto negativo se relacionam bem com as variáveis de aspecto negativo. E variáveis que medem satisfação estão relacionando bem com satisfação. E elas não relacionam tão bem com as outras, e vice-versa. Então, esse aqui é um bom conjunto de dados para fazer uma análise fatorial. Né? Então, a gente já viu algumas aulas sobre correlações. Então, esse aqui é um comportamento, né, de uma matriz de correlação. Isso aqui seria uma correlação fraca, ou seja, como a gente forma aqui uma nuvem de pontos, então não tem muita relação. Essa aqui já é uma correlação forte. Ou seja, à medida que aumentam os valores de x, aumentam também os valores de y. Então, por exemplo, um valor alto de x, eu teria um valor alto de y. Um valor baixo de x, eu teria um valor baixo de y também. Então, eu tenho uma correlação grande, uma correlação positiva. Aumenta o x, está aumentando o y. Né? Aqui, como forma uma reta, seria uma correlação perfeita, mas na prática quase sempre não ocorre. Tá? Então, o que a gente vê naqueles dados? Que há correlações elevadas, né, mas os agrupamentos não são tão óbvios. A gente já viu um pouco aqui que a gente consegue identificar grupos aqui, mas eu consigo melhorar essa análise desses dados. Né? Então, a aplicação da análise fatorial vai resultar no agrupamento dessas variáveis, revelando um padrão específico. Então, às vezes eu tenho um padrão naquele conjunto de dados que, separadamente, eu não consigo enxergar. E quando eu faço análise fatorial, eu consigo enxergar e discutir esse padrão que está presente nos dados. Né? Então, como nós falamos, ó, as correlações entre as variáveis que medem aspectos positivos com as variáveis também medem aspectos positivos são sempre correlações altas, acima de 0,3, são correlações boas. Né? Como eu olho aqui, ó, correlações que medem aspecto negativo com aspectos negativos também, elas são altas. Ó. E aqui algumas correlações baixas. Né? Então, quando eu vou fazer um estudo, uma análise fatorial, eu preciso ter uma intercorrelação entre essas variáveis. Né? Algumas variáveis correlacionam-se bem com algumas outras e não tão bem com as demais, e vice-versa. Né? Então, aqui a gente pode ter essas 4 variáveis que a gente viu, né? x1, x10, x16, que estão relacionadas com satisfação pessoal, que elas vão ser colocadas juntas. E as outras 4 variáveis, x9 até x18, são relacionadas com dificuldades em lidar com problemas e também vão ser colocadas juntas. Né? Então, após a análise fatorial, o que a gente vai fazer? Nós vamos rotular esses agrupamentos. Então, eu vou chamar o primeiro fator de satisfação pessoal. Isso a gente chama, são variáveis latentes, né, que eu vou nomear esses fatores de acordo com a característica das variáveis que estão naquele fator. E o segundo fator nós vamos chamar de dificuldade em lidar com problemas. Por quê? Porque todas as variáveis que se agruparam nesse fator são variáveis ligadas a dificuldades. Né? Então, isso faz com que o profissional, né, tenha um conjunto menor de conceitos a considerar na análise do perfil do sujeito. Né? Então, fornecendo ainda uma visão sobre o que influencia em cada dimensão observada. Ou seja, depois que eu tiver montado o meu fator, né, eu posso dizer que algumas variáveis influenciam mais. Então, por exemplo, qual variável está influenciando mais na satisfação pessoal? Eu posso olhar a carga fatorial e falar que aquela variável tem uma importância maior naquele fator. Então, os objetivos são isso, né? Buscar condensar a informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas dimensões, que a gente chama de fator. Né? Com perda mínima de informação. Então, eu tento explicar o máximo da variação que está ali naquele conjunto de dados. Né? Então, vai permitir identificar uma estrutura que está naquele conjunto de dados e com isso eu reduzo meus dados. Né? Em vez de eu trabalhar com 30 variáveis, eu vou trabalhar com alguns fatores. Bom, e ela pode identificar a estrutura entre variáveis e respondentes. Tá? A mais comum é entre variáveis, ou seja, eu quero analisar o conjunto de variáveis e identificar as dimensões que estão presentes nela, né? Chamar de análise fatorial R. Às vezes também eu posso tentar agrupar os respondentes, né? É chamado de análise fatorial Q, mas a mais importante, mais utilizada é quando eu quero agrupar variáveis. Essa redução de dados ela vai depender então das cargas fatoriais, né? Então depende de uma base para identificar variáveis para análise. Base que eu digo o seguinte, eu preciso conhecer um pouco também as variáveis que estão interferindo naquele fator ou que eu presumo que interfira. Né? Eu não posso colocar qualquer
variável lá e achar que ela vai se agrupar com as outras. Então, vai depender também da base, né, para fazer estimativa dos próprios fatores, né, que depois eu posso também trabalhar com o fator, fazer uma análise em cima dos fatores ainda, né, e ao invés de usar variáveis originais, eu faço um teste utilizando os fatores. E existe método para calcular e interpretar essas cargas fatoriais. Bom, então como eu seleciono essas variáveis, né, então a análise fatorial sempre vai produzir fatores. Tá? Então, dessa forma, ela é sempre um candidato para o fenômeno lixo dentro, lixo fora. Então, o que significa isso, resumindo? Que se eu tiver, sei lá, várias variáveis, essa análise vai me agrupar essas variáveis em alguns fatores. Mas nem sempre aquela variável ela é causa daquele fator. Né? Então, o pesquisador não pode incluir indiscriminadamente um grande número de variáveis, né? Porque senão isso vai afetar o meu resultado final. Né? Então, essa qualidade, o significado dos fatores determinados refletem as estruturas conceituais das variáveis incluídas na análise, né? Como a gente falou, aquela base conceitual. Então, por exemplo, aqui eu quero estudar acidente vascular, né? Então, o que eu acho que pode causar, ou já tem estudos mostrando, né? Então, tem variáveis relacionadas a comorbidades, né? Ao estresse, variáveis relacionadas a medicamentos, ou hábitos, né? Exercício, se fuma, se bebe, talvez a parte genética. Então, antes da análise, eu conheço algumas variáveis, né, que estão relacionadas, que podem estar relacionadas com acidente vascular, e vou fazer a análise fatorial para ver se eu encontro alguma estrutura dessas variáveis. Ela vai me agrupar algumas variáveis. Né? Então, por exemplo, aqui, igual a gente falou, eu não posso incluir indiscriminadamente inúmeras variáveis. Né? Então, eu vou colocar a cor dos olhos. Talvez a cor dos olhos não tenha nada a ver com esse acidente vascular. Então, é uma variável que eu estou colocando a mais, vai interferir na minha análise e ela não vai ser importante para o meu estudo. Então, eu preciso ter essa base conceitual antes de iniciar a análise. Então, o planejamento da análise fatorial, né, seria, primeiramente, a gente calcula os dados de entrada, que a gente já viu lá, é a matriz de correlação. Né? A gente precisa planejar quantas variáveis eu vou colocar na minha análise, né? As propriedades de medida das variáveis, os tipos de variáveis que eu posso ter, né? E o tamanho da amostra, que é uma coisa muito importante nessas análises, tanto em termos absolutos, como em função do número de variáveis na análise. Então, eu posso calcular o tamanho da amostra baseado no número de variáveis que eu tenho na análise também. Então, como elas são medidas? Então, as variáveis para a análise fatorial geralmente são consideradas como variáveis medidas métricas. Tá? E quantas devem ser incluídas? Então, a gente deve tentar minimizar o número de variáveis. Eu não posso pôr indiscriminadamente muitas variáveis. Né? Então, o que eu preciso ter depois é que eu tenha pelo menos umas 5 ou mais variáveis para cada fator. Né? Se eu tiver muitas variáveis, vai me atrapalhar essa análise. O tamanho da amostra. Então, uma amostra de 50 observações vai dar uma análise muito ruim e de baixa confiabilidade. Então, de preferência que a gente tenha pelo menos 150 sujeitos ou casos na análise. Né? Tem alguns autores que recomendam pelo menos acima de 100. Tá? A gente pode basear, como eu falei também, em relação ao número de variáveis. Então, alguns recomendam pelo menos 5 vezes observações em relação ao número de variáveis. Alguns recomendam de 10 para 1, né, 10 casos para uma variável, e alguns também o mínimo de 20 casos para cada variável. Tá? Então, quanto maior essa quantidade de casos por variável, mais confiável é a minha amostra. Então, uma amostra ideal seria a partir de 150 sujeitos. Temos que tomar cuidado também, né, porque como tem muitas variáveis, vai me dar uma quantidade muito grande de correlações. E se a gente for testar a significância delas, ao nível de 5%, talvez poucas delas vão ser significativas. Né? Então, isso é um problema para mim. Então, quando eu estou trabalhando com uma proporção menor de casos por variáveis, eu tenho que tomar precaução na hora de interpretar esses resultados, né? Porque às vezes aquelas correlações ali, elas não vão ser tão fidedignas dos meus dados. Né? Então aqui a gente já falou um pouquinho da matriz de correlação. Isso aqui é uma boa matriz, né? Então o ideal é que essas correlações entre algumas variáveis, elas tenham que ser acima de 0,30. Então aqui tem bastante, no total que eu tenho 2 correlações acima de 0,3, então eu posso considerar como um conjunto bom de dados para fazer a análise fatorial. Né? Aqui um outro probleminha, se vocês olharem, todas as variáveis estão na coluna de 1 a 7,
são altamente correlacionadas entre elas. Então, ou seja, eu não vou encontrar uma estrutura para agrupar as variáveis, está tudo correlacionado com tudo, então eu não consigo, aí ele vai me dar um fator, dividir em fatores, talvez vai me dar um único fator, que talvez não é o que eu quero, né? Então as variáveis têm que ser correlacionadas com algumas variáveis e baixa correlação com as outras, e vice-versa. Se eu tiver uma matriz que são todas altamente correlacionadas, provavelmente eu não vou encontrar nenhuma estrutura de dados aí dentro. Tem algumas pressuposições, né, pela normalidade. Quando eu vou fazer um teste estatístico, geralmente esses testes, eles pressupõem que os dados têm a distribuição normal, ou talvez o resíduo, né, tem a distribuição normal. Só que geralmente a gente não faz teste, algum teste que exige isso aqui, então raramente são usados na análise fatorial. Um outro teste que a gente vê é o teste de Bartlett de esfericidade, né? Esse teste ele vai verificar se tem correlações estatisticamente significativas entre as variáveis, né? Na verdade, a hipótese H0 dele, ele testa que aquela matriz é uma matriz identidade, ou seja, que não tem correlação. Então, quando eu rejeito essa H0, eu aceito que existe correlação significativa entre as variáveis. Então, quando eu faço uma análise de análise fatorial, é importante que esse Bartlett aqui, o teste de Bartlett, seja significativo, ou seja, que o p-valor seja menor que 0,05. Esse teste de KMO aqui, ó, Kaiser-Meyer-Oken, ele trabalha com a proporção das variâncias que as variáveis apresentam em comum ou que são devidas a fatores comuns, né? Na verdade, ele compara as correlações entre as variáveis e as correlações parciais, né? Então, o ideal é que esse KMO aqui, ó, que ele seja acima de 0,6. Então, acima de 0,6 já está razoável, né? Quanto maior, menor, mas pelo menos acima de 0,6 seria um bom parâmetro, tá? Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer a análise fatorial, olhar a matriz de dados, correlações, depois ver se o teste Bartlett deu significativo e ver se o KMO é maior que 0,6. Então, a gente já especificou as variáveis, preparou a matriz, né? E vai aplicar a análise fatorial. Então, existem alguns métodos de fatores, também de extração de fatores, né, que a gente vai ver um pouquinho, que são análise de fatores comuns e análise de componentes. E também quantos fatores eu vou trabalhar na minha amostra. Existem alguns métodos para a gente determinar esse número de fatores, né? Pode ser que tenha algumas questões conceituais e empíricas também para afetar essa nossa decisão. Então, são esses dois modelos básicos, né, para a gente obter as soluções fatoriais. Existem alguns outros, né, mas é análise de fatores comuns e análise de componentes. E para a gente selecionar um ou outro, a gente precisa conhecer um pouquinho disso aqui, ó, da variância comum, a variância específica ou única e a variância do erro. Então, o que é a variância comum? Ela é a variância em uma variável que é compartilhada com todas as outras variáveis na análise, é o que a gente chama de comunalidade. É o quanto que aquela análise eu consigo, daquela variável que eu consigo explicar na minha análise, a variância dela. Tá? A variância específica está relacionada com a variância da variável, né? Aqui é o quanto que a variável explica em relação a todas as outras, né? E a variância do erro é devida a não confiabilidade no processo de agrupamento de dados, ou seja, no erro de medida, né? Ou em uma componente aleatória do fenômeno medido. Então, é aquele erro aleatório, que seria a variância do erro. Bom, então, na análise de componentes, a gente trabalha considerando a variância total, né? Então, tem fatores que contêm pequenas proporções de variância única, em alguns casos, variância do erro. Então, quando eu tenho fatores que eu quero pequenas proporções de variância única e variância do erro, eu uso a análise de componentes. Na análise de fatores comuns, a gente tem baseado na variância comum, né? Então, os fatores resultantes na análise de fatores comuns são baseados apenas na variância comum. Então, qual modelo escolher? Né? Então, a gente precisa depender do objetivo e do que eu conheço sobre a variância das variáveis. Então, quando que a análise de componentes, fatorial de componentes é apropriada? Quando a preocupação é a previsão ou o número mínimo de fatores necessários para explicar a parte máxima da variância representada no conjunto original de variáveis, e quando o conhecimento anterior sugere que as variâncias específicas do erro representam uma porção relativamente pequena da variância total. Então, quando essa variância do erro específica representa pouco da variância total, eu uso a análise fatorial de componentes. E a análise fatorial de fatores comuns é quando a preocupação principal é identificar as dimensões ou construtos latentes representados nas variáveis originais
e o pesquisador tem pouco conhecimento sobre a quantia de variância específica do erro e, portanto, deseja eliminar essa variância. Então, agora outro caso é quantos fatores eu tenho, né? Qual será o número de fatores a serem extraídos? Tá? Então, em ambos os métodos de análise fatorial estão interessados na melhor combinação linear das variáveis. Melhor no sentido de que a combinação particular das variáveis originais explica a maior parte da variância dos dados como um todo, quando comparado com qualquer outra combinação linear das variáveis. Então, o que significa isso aqui? Os fatores, na verdade, eles são uma combinação linear dessas variáveis, né? Então, o objetivo meu é que o primeiro fator explique grande parte da variação dos dados. O segundo fator, uma outra quantidade e assim por diante. Então, o ideal, sei lá, vamos supor, com 2 ou 3 fatores, eu consigo explicar, sei lá, 90% dos meus dados. Então, seria uma boa análise de fatorial, né? Então, como eu falei, o primeiro fator pode ser visto como o melhor resumo das relações lineares exibidas nos dados. O segundo fator, a segunda melhor combinação, né? E nessa análise, eles são ortogonais. Então, o segundo é ortogonal ao primeiro, ou seja, são independentes, né? E o segundo fator é a combinação de fatores que explica a maior parte da variância que ainda não foi explicada após eu ter removido o primeiro fator. Então, tem o primeiro fator, ele explica uma quantidade. Aí, da variância que sobrou, o segundo fator explica uma quantidade. Da variância que sobrou, o outro fator, e assim por diante. Né? Então, o ideal é que os primeiros fatores expliquem praticamente toda a variação do conjunto de dados. Então, se a gente tem N variáveis, nós vamos ter N fatores. Mas se eu trabalhar com os N fatores, então essa análise não serviu de nada para mim, né? Porque eu estou interpretando os 10 do mesmo jeito. Então, vamos supor, se eu tiver 10 variáveis, eu vou ter 10 fatores. Então, o ideal é que com 10 variáveis, apenas um fator ou 2 explique meus dados, né? Então, se for isso aqui, por exemplo, o que se ganha com a análise fatorial, né? Então, quantos fatores devem ser extraídos e quais critérios que a gente faz para definir quantos fatores devem ser extraídos? O primeiro dele é baseado no alto valor, né, ou raiz latente, em inglês é eigenvalue. Então, qualquer fator individual deve explicar a variância de pelo menos uma variável. Então, como na análise de componentes, cada variável contribui com o valor 1 do alto valor total, então nós podemos dizer que somente autovalores maiores que 1 são mantidos, os demais são considerados insignificantes e descartados. Tá? Então, nós vamos mostrar daqui a pouquinho na frente. E o ideal é selecionar fatores que têm alto valor maior que 1. Né? Isso é mais confiável quando as variáveis estão entre 20 e 50. Existe também o critério a priori, né? O pesquisador já sabe, como a gente está falando naquele exemplo que eu dei no início lá, eu acredito que tem 2 fatores ali, um aspecto positivo e outro com aspecto negativo. Né? Então eu posso, baseado nesse critério que eu já conheço, tentar extrair 2 fatores. Tem o critério da variância também, né? Então, como a gente falou, os fatores que eu escolhi, ele deve ter que explicar uma quantidade boa de variância, né? Então, não há uma porcentagem pré-estabelecida, mas, por exemplo, se eles explicam acima de 70%, está ideal. Né? Esse outro critério é o critério do teste de Scree, que é um gráfico, onde eu coloco os autovalores, e é onde ocorre uma queda muito grande, né, da variância explicada, né, e ele forma aqui um cotovelo, como se fosse um braço aqui, aqui seria o cotovelo do braço. Então, valores acima do cotovelo são o número de fatores que eu vou selecionar. Nesse caso aqui, ó, eu teria 2 fatores. E também, se a gente olhar, ó, os 2 fatores têm alto valor acima de 1. Né? E aqui eu descartaria esses outros componentes aqui. Né? E a gente precisa ver, então, nesse caso aqui, nesse exemplo, quantos por cento da variação total que esses 2 fatores estariam explicando. Outra coisa, quando a gente computa a matriz fatorial, a gente fala que ela não é rotacionada, ou seja, são construídos os eixos, né, ortogonais, e esses eixos estão explicando a variável. Né? Então, o pesquisador está interessado na melhor combinação linear das variáveis. Né? O primeiro fator é o melhor resumo das relações lineares, a segunda melhor combinação e assim por diante. Geralmente, se a solução do fator não rotacionado, ela vai fornecer uma informação que ofereça a interpretação mais adequada, normalmente a resposta é negativa. Tá?
Então, se eu não fizer a rotação dos fatores, geralmente não vai dar uma interpretação adequada. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma rotação. Na verdade, eu vou só rotacionar o eixo e ele vai fazer um ajuste das cargas. A variância continua a mesma, vai ser apenas uma rotação fatorial, né, do eixo. Então, aí, depois que eu faço essa análise, também eu preciso ver lá se eu posso eliminar alguma variável, né? Às vezes tem uma variável lá que tem uma carga fatorial muito baixa, então significa que ela não está tendo importância nenhuma para aquele fator. Então, talvez eu possa eliminar aquela variável, né? Posso ver também depois fazer um método rotacional diferente para ver se fica melhor a interpretação, né? Ou voltar a extrair mais fatores e mudar talvez o método de extração. Bom, as rotações que a gente tem dos fatores, a gente tem a rotação ortogonal e oblíqua. O ortogonal é que os fatores são matematicamente independentes e a posição relativa ou configuração das variáveis permanece constante. E oblíqua é uma rotação mais flexível, né? É mais realista porque as dimensões inerentes, que são teoricamente importantes, não são supostas sem correlação entre si. Ou seja, na oblíqua, a gente considera que os fatores têm uma pequena correlação entre eles. Tá? Na verdade, o objetivo final é que eu consiga obter fatores significativos e que sejam fáceis e claros na interpretação. Aqui um exemplo, isso aqui é a primeira matriz de cargas fatoriais que solta na análise, não rotacionada. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? Se a gente olhar esse primeiro fator, então tem dois fatores, né? E aqui são as variáveis, isso aqui são as cargas fatoriais. Então, se a gente observar, ó, nesse primeiro fator, a variável V3 e V4 tem alta carga fatorial com ele, né? As demais também são altas, 0,5, 0,6 e 0,6, para V1, V2 e V5. Quando eu olho no segundo fator, a V1 e V2 também tem alta carga com esse fator e esse daqui baixa. Mas olha, então esse aqui está alto, não está tão alto, e aqui está mais alto. Então eu poderia me confundir um pouco, não está muito clara essa separação. Então foi feita a rotação e o que aconteceu agora? Ó, o fator 1 ele tem altas cargas com as variáveis V3, V4 e V5 e baixa com as demais. O fator 2 tem alta carga com as variáveis V1, V2 e baixa com as demais. Tá? Então, voltando àquele exemplo, vamos supor que esse fator 1 que são variáveis relacionadas ao aspectos positivos e aqui aspectos negativos. Né? Então, o indivíduo que tiver um alto score para esse fator aqui, ó, ele vai ter um indivíduo que tem insatisfação pessoal. Então, que tiver alto score para esse é um indivíduo que tem dificuldade de lidar com problemas. Né? Então, como é que eu calculo o score do indivíduo aqui? É só fazer uma multiplicação aqui. Isso aqui é um polinômio, né? Então vamos supor, eu vou pegar 0,3 vezes o valor que tem na V1, 0,16 na V2, vou somando e eu tenho o score final. Então com isso eu tenho o score do indivíduo aqui. E esses métodos ortogonais eles podem ser Quartmax, Varimax e Equimax. São métodos de rotação. Tá? Então o Quartmax se concentra em rotacionar o fator inicial de modo que uma variável tenha carga alta em um fator e cargas tão baixas quanto possível em todos os outros fatores. Então tende a criar um grande fator geral. Varimax concentra na maximização das somas de variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial. Então ela visa simplificar as linhas e parece fornecer uma separação mais clara dos fatores. Então eu gosto muito de usar essa Varimax aqui. E Equimax é um misto das duas. Né? Bom, então como que eu vou ver a significância das cargas? Tá? Então o ideal geralmente é cargas, que eu tenha cargas fatoriais, aquelas cargas que a gente mostrou aqui em cima, aqui, ó, essas cargas aqui, ó, pelo menos acima de 0,3 eu posso considerar significativo. Tá? Mas isso depende muito então também do tamanho da amostra. Então tem alguns autores que mostram, né? Então por exemplo, se eu tiver uma amostra de 350 sujeitos ou casos, eu posso considerar uma carga fatorial 0,30 como significativa. Agora, se a minha amostra é pequena, vamos supor que eu estou trabalhando com 50, eu precisaria considerar uma carga de 0,75 para ser significativo. Tá? Então, o tamanho da amostra influencia muito na determinação da significância das cargas fatoriais. Né? Bom, então, o outro passo, então a gente já falou, né, na análise, a primeira coisa é fazer a matriz de correlações, dar uma olhada nas correlações como elas estão, olhar o teste de Bartlett se foi significativo, menor que 0,05, olhar o KMO se foi acima de 0,6 e agora interpretar os fatores. Né? Então a gente vai olhando os fatores
a gente vai vendo as cargas da esquerda para a direita, né? E a gente vê qual é o fator que a carga está mais alta. Então, onde tiver a carga mais alta daquela variável, significa que aquela variável pertence àquele fator, né? Então, significa que ela pertence àquele fator. Existe também a matriz de correlação, né? Que mostra também a variância das variáveis lá, né? Então, como é que a gente faz lá? Identificar uma carga para cada variável. Então, eu vou olhar na primeira variável, no primeiro fator, e vou seguindo horizontalmente até os outros fatores. Então, eu pego lá e vou olhando horizontalmente. Onde ela for maior, significa que ela pertence àquele fator, né? Avaliar também as comunalidades, que é aquela variância comum que a gente falou. O ideal é que as variáveis tenham comunalidades acima de 0,5, tá? Se for abaixo de 0,5, geralmente essas variáveis não estão tendo muita importância para a análise. Então é um caso de se estudar e talvez até eliminar essas variáveis da análise. E aí depois a gente vai dar o nome para os fatores, né, de acordo com as variáveis que estão ligadas a ele, que tem alta carga com esse fator. Então vamos ver um exemplo aqui, aquele exemplo que a gente já mostrou da escala IDEIT, né? Então o pesquisador aplicou esse questionário lá, medindo traços emocionais. Então eles respondem aquelas questões que elas vão de 1 a 4. 1 indica que nunca ocorreu e o 4 indica que quase sempre ocorre, né? E eu vou somando essas notas e vejo o score final. Então foi aplicado em 1.110 estudantes universitários. São essas variáveis aqui que a gente já falou, e a gente vai trabalhar com essas 8 variáveis, 4 aspectos positivos e 4 aspectos negativos. Então fez a matriz de correlação, depois aqui é a primeira matriz que solta lá, que é a matriz de alto valor que a gente falou. Então um dos critérios seria o quê? Selecionar altos valores acima de 1. Então no caso aqui eu tenho 2 altos valores aqui, o primeiro e o segundo. Esse aqui já é 0,6 e é abaixo de 1, né? Quanto da variação que esse fator está explicando? 44%. Esse segundo explica 18%. Então, se eu pegar o acumulado aqui, o 44 mais 18, vai dar 63,4%. Então, esses dois fatores estão explicando 63,4%. Né? Às vezes, na prática, a gente pode ficar até feliz com uma variação, uma explicação dessa aí. Né? O ideal, eu vou falar para você, é que explicasse 80%, 70%, acima de 70%. Mas, às vezes, na prática, a gente não consegue. Então, baseado nesse critério de alto valor acima de 1, nós vamos selecionar 2 fatores. Né? Aqui, então, foi feita a análise fatorial e aqui ainda não foi feita a rotação. Então, o que nós temos aqui, que a gente precisa observar também, são as comunalidades. Ó. Então, vejam, todas as variáveis aqui estão com comunalidades acima de 0,5. Né? Algumas mais baixas, 18, a 13 e a 11. Né? Então, provavelmente são variáveis que não estão conseguindo ser explicadas muito bem nessa análise aqui. Talvez pela própria característica da variável. Se a gente olhar os fatores aqui, ó, o primeiro fator, ó, ele tem praticamente carga alta com todas as variáveis. Ó, né? E o segundo fator são cargas mais baixas. Então, não estou conseguindo identificar uma estrutura aqui entre esse conjunto de dados. Né? Como a gente viu lá, o primeiro fator está explicando 45%. E o segundo 18%. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma rotação dos eixos da matriz. Né? Então olha o que aconteceu aqui. Ó. A variância ela continua a mesma, ela é 63, continua 63. Só que alguma distribuição das cargas aqui, ó, então agora o primeiro fator está explicando 33% e o segundo 31%, mas o total continua 63%. Então se a gente olhar o primeiro fator, ó, ele tem altas cargas com a X1, com a X10, com a X13 e com a X16. Então, como a gente viu lá, X1, X10, X13 e X16 são variáveis que medem satisfação, aspecto de satisfação. O fator 2 tem altas cargas com as variáveis que medem problemas, ó, com a X9, com a X11, com a X17 e com a X18. Tá? Então, eu posso... agora, o que eu tenho que fazer? Dar nome para esses fatores. Então eu vou chamar esse primeiro fator aqui, ó, de satisfação pessoal. Ou seja, o indivíduo que tiver um score alto nesse fator é um indivíduo que tem satisfação pessoal. E esse fator aqui, ó, eu vou chamar de dificuldade em lidar com problemas. Porque o indivíduo que tiver alta carga, alto score nesse fator,
é um indivíduo que tem dificuldade de lidar com problemas. Por quê? Porque esse fator que está ligado com as variáveis que tem relacionadas a problemas. Tá? Então a gente olha a carga que eu tinha falado antes, que a gente vai olhando na horizontal. Então olha aqui, ó, qual que é maior? É aqui. Então essa variável x1 pertence ao F1. Na hora que eu olho aqui nessa horizontal, nessa linha, essa x9 ela tem carga maior com x2, então ela pertence ao fator 2. E assim por diante. Né? Então aqui só mostrando graficamente o que são as cargas. Ó. Quando eu fiz a primeira análise fatorial sem rotacionar, aqui é o primeiro fator, né? Então aqui, ó, essas variáveis aqui tem alta, se eu olhar nesse eixo, nesse sentido, aqui é maior e aqui é menor, né? Olhando o x. Então essas variáveis aqui estão com altas cargas e essas variáveis aqui estão com baixa. Mas ao olhar o segundo fator, ó, aqui também baixa, mas em torno de 0,4, não está tão lá na ponta, né? Se eu olhar nesse sentido aqui, todas elas estão próximas, assim, não tem umas lá em cima e outras lá embaixo, então não está dando para identificar uma estrutura correta aqui. Então o que foi feito? Foi feita a rotação. Então na verdade o que é a rotação? Você vai rotacionar o eixo, então o eixo x estava aqui, ele vai passar para cá, o eixo y estava aqui, ele vai passar para lá. Então com isso agora houve um ajuste dessas cargas, ó. Então o fator 1 aqui, ó, essas variáveis aqui, ó, são as mesmas lá, as 4. Tem altas cargas com o fator 1, e se olhar nesse nível aqui está próximo de 0 aqui, baixas com 1 também. Agora se olhar nesse sentido aqui, no eixo y, essas variáveis têm alta carga aqui, e essas variáveis têm baixa carga aqui, ó. Então eu consegui ajustar esse conjunto de dados. Tá? Bom pessoal, então a aula de fatorial que a gente tinha para falar era isso, e até a próxima aula.